Salve Maria Imaculada, meus irmãos. Quero através desse áudio estar tratando de Santa Jacinta Marto, vidente de Fátima, aonde ela vem mostrar para nós as realidades que a gente precisa entrar de via de santificação e expurgação daquilo que o mundo faz a gente engolir. E que para entrar no céu é necessário matar isso em nós. São Paulo, ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer o seguinte para nós: nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Olha que ele não fala nos últimos tempos, ele fala nos últimos dias. E aí você vai perceber isso que ele vai falar para nós, se este é ou não é os últimos dias que nós estamos vivendo. Haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas. Nunca se houve uma geração de pessoas egoístas igual nós vemos nos dias de hoje. A pessoa, ela ajuda o próximo até ela não ser ferida. Isso se chama egoísmo, porque a partir do momento que fere o bolso dela, ela deixa de ajudar. Aí ele vai dizer, se tornarão avarentos. As pessoas hoje morrem por causa do dinheiro. Se tornarão fanfarrões, isso é, todo mundo leva as coisas à brincadeira. É como fala em Isaías no capítulo 23. Comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Matemos carneiro, degolemos os gados e nos embriaguemos. Se tornarão fanfarrões, soberbos, porque todo mundo pensa que é melhor que o outro. Rebelde aos pais, ninguém mais obedece o pai e a mãe. Ninguém mais tem por finalidade a obediência e o amor para com o pai e a mãe. Se tornarão ingratos, ninguém consegue agradecer os benefícios recebidos nos dias de hoje. Malvados, ninguém mais traz bondade no coração. Desalmados, as pessoas parecem que não têm alma. Nos dias em que nós estamos vivendo, se acabou o amor, meu irmão, minha irmã. Note bem que nós estamos vivendo esses dias. Desleais, isso é, ninguém mais tem lealdade. Ninguém mais cumpre com aquilo que fala. Caluniadores, as pessoas caluniam os outros abertamente. E isso eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu já não fui caluniado dentro da igreja, das pessoas inventarem as coisas contra mim. E olha que não eram pessoas longe da igreja, pessoas que estão dentro da igreja. Devassos, ninguém mais tem pureza, todo mundo é devasso, como Nossa Senhora fala na aparição em Bom Sucesso, lá em Quito, no Equador. A partir do século XX, as pessoas perderão as purezas, até as crianças de 2 anos de idade já vai perder a pureza. Isso é, tá todo mundo na devassidão. Cruéis, as pessoas não têm mais amor. A crueldade tomou conta da sociedade. Hoje se fala que o cachorro é o melhor amigo do homem e que o homem precisa ser exterminado. Isso se chama crueldade. Inimigo dos bons é aquilo que Santo Antão dizia. Chegará o tempo em que as pessoas olharão para você e falar: você é um louco, você não se veste nem age como nós. Inimigo dos bons, São Paulo fala. Traidores, isso é, ninguém mais consegue ter fidelidade. Um trai o outro nos dias de hoje. Insolentes e cegos de orgulho. Pessoa não consegue ficar na presença de Deus. A pessoa, ela tem os seus próprios princípios e elas são cegas de orgulho. Elas acreditam em ET, elas acreditam em dinossauro, elas acreditam em fantasma, elas acreditam que o homem foi para a lua e que está chegando em Marte, mas nos mistérios divinos elas recusam o ensinamento da igreja, são cegos de orgulho. Amigos dos prazeres e não de Deus. Hoje a pessoa, ela consegue
ficar, como eu já falei em outros áudios, ela consegue ali ficar arriando um carro 2 horas de joelho, mas ela não consegue ficar 20 minutos de joelho para rezar um terço. Ela é amiga dos prazeres que esse mundo proporciona, mas ela não é amiga de Deus. E aí olha o que São Paulo vai dizer: ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, São Paulo fala, afasta-te. São Paulo fala claramente, afasta-te desse tipo de gente, porque eles mostram para você de longe que eles têm piedade, que eles amam a Deus, mas eles desdenham da realidade. É somente uma hipocrisia, uma máscara. O que eu quero dizer para você nesse áudio? A exemplo de Santa Jacinta Marto. Estava meditando muito durante esses dias as frases dessa menina, dessa criança, que hoje é santa da igreja. Dos três, a irmã Lúcia, São Francisco, Marto, o irmão dela e ela foi a mais amada por Nossa Senhora. Nossa Senhora amou ela mais do que os três. Configurou a ela a muitas graças. Nossa Senhora derramou sobre a vida de Santa Jacinta Marto. Se você buscar conhecer a história dessa menininha, a miúde, tem caso até de bilocação dela, de tanto que ela amou Nossa Senhora e queria reparar o coração imaculado da Virgem Maria. E aí quando a gente olha, eu quero através desse áudio, quando a gente olha para os dias de hoje, a pessoa não consegue crescer em vida espiritual. A pessoa ela não consegue progredir em estado de graça. Ela até reza o rosário, ela até lê a Sagrada Escritura, ela procura uma formação católica, ela vai na missa, ela se confessa com frequência, mas ela não consegue subir os degraus da virtude e entrar no mistério divino. Ela fica ali somente naquela via purgativa, ela não vai para a via iluminativa, ela não sai, ela não consegue ir adiante, ela fica paralisada, com vários defeitos sobre a alma. Por quê? Porque São Tiago ele fala no capítulo 4, versículo 4. Aqueles que amam o mundo, eles se constituem inimigo de Deus. Não tem comunhão com Deus aquele que tem comunhão com o mundo. Ele reza, mas é mecanicamente. Ele vai na missa mecanicamente. Ele se confessa mecanicamente. E quando a gente olha isso, Hitler fazia tudo isso, meu irmão, minha irmã. Hitler ia na missa, Hitler recebeu todas as graças da igreja, no entanto, ao que ele virou. Você entendeu? Ah, mas você está fazendo uma comparação muito louca. Não. Um pecado de masturbação pode levar você para o inferno, igual o Hitler foi para o inferno por matar milhões de pessoas. É claro que lá ele deve estar numa sala que dá até medo pensar nessa sala que ele deve estar no inferno, devido aos graus de pecado dele. Porém, o mesmo pecado leva um para o inferno e o mesmo leva o outro. E um diferente leva o outro. O que manda para a gente crescer em vida espiritual e em santidade é eliminar aquilo que o mundo traz para nós. O demônio, que é o nosso inimigo, ele usa do mundo. E o mundo, por sua vez, traz os apetites carnais, a luxúria, a adultério, a fornicação, que traz a ocasião de queda para o próximo. E aí eu estava lendo um sermão de São Vicente Ferrer sobre o juízo final. E ele fala que nesse tempo de agora, olha o que São Vicente Ferrer vai dizer: toda pregação de uma vida melhor cessará, devido à interposição do vapor das nuvens dos bens temporais, como nos é dito no livro de Daniel. Ele fala que toda pregação de uma vida melhor vai cessar. Você ouve pregação sobre doutrina da igreja, você ouve pregação sobre o catecismo, sobre tudo você ouve, mas você não consegue mais ouvir uma pregação que fala para você ter uma vida melhor. As pessoas hoje elas têm até uma intelectualidade, mas elas não têm espiritualidade.
elas não conseguem ter uma vida melhor. Elas leem ali diversos livros, mas elas não conseguem subir os degraus. Ou, segundo Santa Teresa d'Ávila, elas não conseguem entrar no castelo interior, elas ficam para o lado de fora. Por quê? Porque o mundo ainda toma o coração dessas pessoas. E esse áudio quer mostrar para você e para mim também que a gente tem que cessar com isso na nossa vida. Toda pregação de vida melhor vai cessar, São Vicente Ferrer fala. E aí ele continua dizendo: me perguntaram por que Deus permite esse erro entre os cristãos, visto que ele é Deus e o mais forte não pode resistir a ele. E eu respondo, por um ditado de teologia tirado do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 17, que vai dizer: pelas coisas que o homem peca, também pelas mesmas ele é atormentado. E aí ele continua dizendo para nós: como os povos do mundo pecam contra Deus hoje, eles pecam para ganhar honras, dignidades e riquezas. Portanto, por meio de honras, riquezas e dignidades, Deus permite que o anticristo os engane. Olha, meu irmão, vamos fazer uma aspa aqui. O que ele quer dizer com honra, dignidade e riqueza? Dignidade, vamos pôr que isso significa a pessoa ser bem aparentável em todo o meio que ela vai. Ela vai para a escola, ela quer ter a dignidade de ter aparência ali. No serviço dela, ela quer estar bem aparente. As pessoas também buscam a honra, elas não conseguem ser ameaçadas de humilhação. Quando a pessoa é ameaçada de humilhação, ela se levanta como um leão contra os outros. Então, por causa dessa honra e dessas dignidades, da riqueza na forma literal dos bens materiais, a pessoa consegue fazer hora extra, ela consegue fazer 6 anos de faculdade, ela consegue dar um jeito para ganhar dinheiro na vida dela de tudo. Só que ela não consegue se entregar a Cristo. E aí São Vicente Ferrer fala: por esses 3 males, Deus permite que os homens sejam atormentados pelo anticristo nos dias finais, que é os dias que nós estamos vivendo. E aí ele dá o remédio aqui, que é onde eu vou entrar com Santa Jacinta Marto. Ele vai dizer para nós, São Vicente Ferrer: portanto, se vocês não desejam ser enganados, agora de todo o coração vocês precisam desprezar todos os bens terrenos e anseiem pelos do céu, considerando que os bens deste mundo são transitórios e vazios. Isso é, a honra, a dignidade e a riqueza é bem vazio, meu irmão, minha irmã. A honra, a dignidade e a riqueza, olha como que eu amo o rosário, daqui eu já tiro sem ter marcado aqui. A honra que você não tem que ter, nós vemos no mistério gozoso. Porque cadê a honra de Cristo ali? Ele nasce como um mendigo. Ele nasce como um desprezado, a escória do mundo. Nem roupa ele tinha. Ele é envolto em faixa e deitado num presépio. Cadê a honra? A honra que eu e você não tem que buscar e que o Filho do Homem nos mistérios gozosos trouxe para nós. A dignidade, cadê a dignidade de Cristo crucificado, meu irmão, minha irmã? Que Isaías vai falar que causou repugnância ao ponto das pessoas virarem o rosto. Ali nós vemos os mistérios dolorosos. Ensina eu e você a não ficar atrás de dignidade. A pessoa ela quer ostentar um diploma. Ela quer ostentar um bom trabalho, ela quer ostentar uma boa aparência, um bom carro, uma casa boa e arrumada. Ela está em busca de dignidade, mas Jesus Cristo crucificado, ele mostra para mim e para você que as dignidades que esse mundo traz para nós são enganadoras. E as riquezas. Aonde está a riqueza? Nós vemos essa riqueza nos mistérios gloriosos, olhando para a ascensão de Cristo ao céu e da assunção de Nossa Senhora, que eu e você tem que ter os 2 olhos, o direito e o esquerdo, a ascensão e a assunção, voltados para o céu. E a gente vê essa riqueza transpassada na descida do Espírito Santo, aonde eu e você
vive da riqueza da graça do Espírito, não das riquezas temporal. E aí ele vai dizer para nós: desta forma você será forte. São João dá este conselho, São Vicente Ferrer fala: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, a caridade do Pai não está nele, e o mundo passa com suas concupiscências, mas quem permanece em Deus vive eternamente. São João vai dizer isso, e São Vicente Ferrer fala no sermão dele sobre o juízo final. Meus irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo. É como eu já falei em outros áudios meus, eu medito muito nisso, porque eu não escuto ninguém falar isso nos canais que tem nas mídias de rede social. Eu não escuto ninguém falar isso. A pessoa só sabe falar de doutrina, a pessoa só sabe ficar falando de carta, de encíclica, falando mal de papa. Eu não quero saber disso, eu quero saber da salvação eterna, e esse áudio quer tratar disso comigo e com você. O mundo engole eu e você, e o demônio usa do mundo, trazendo os prazer carnal e trazendo as honras, as riquezas e as dignidades que esse mundo proporciona, e cega eu e você, e nos conduz ao inferno. E que eu abro outra aspa aqui, e que o rosário, com os 3 mistérios que tem nele, faz cessar isso em mim e em você. E é aqui que eu entro em Santa Jacinta Marto. Quando ela esteve lá no hospital, ela conversa com a Madre Godinho, que gerenciava o hospital. E aquela madre se torna como a mãe dela ali no hospital. Por quê? Porque ela morreu sem ninguém da família perto. E ela aceitou aquilo pela reparação do coração imaculado da Virgem Maria e o Sagrado Coração de Jesus. E ela queria a conversão dos pecadores. Então ela aceita aquela proposta de Nossa Senhora e vai para o mistério do sofrimento. E lá no hospital, ela conversando com a Madre Godinho, ela começa a dizer para ela algumas coisas que ela meditava ali no leito do hospital e que ela também tinha ouvido de Nossa Senhora. Mas antes de eu dizer para você, ela estava ali no hospital sem 2 costelas. Como eu já falei em outro áudio, um buraco do tamanho de uma mão fechada. Fez a operação sem anestesia geral, foi só anestesia no local. Agora você entenda isso, uma criança de 7, 8 anos de idade entrar nesse mistério. Quando eu operei a veia da minha perna, como eu sou uma pessoa de grande estatura, a anestesia geral não demorou todo o horário que precisava tirar a veia da minha perna. Então deu 2 horas de cirurgia, eu acordei no meio da cirurgia. E naquela época eu não regulava bem da cabeça, eu acho que eu não regulo até hoje. A médica falou para mim: não, você precisa voltar a dormir, não era para você ter acordado. E quis colocar o tecido na minha frente ali para mim não ver. E eu olhava do lado da mesa, tava tudo cheio de sangue e pedaço de veia minha. E eu olhava para frente, eles estavam abrindo a minha perna. Eu falei: não, deixa eu ver isso aí. Não esquenta a cabeça não, porque eu não tenho medo dessas coisas. Agora você imagina uma criança contemplar isso. Santa Jacinta Marto contemplou todo esse sofrimento na carne dela. E aí ela diz depois que o que ela ficava mais triste dentro do hospital foi com a vestimenta das enfermeiras. Ela ficava escandalizada e banhava o rosto em lágrima. Sabe por quê? Eu fico meditando nisso, meu irmão, minha irmã. Sabe por que ela ficava escandalizada? Porque ela viu o inferno. Ela viu as pessoas que iam para o abismo infernal. Nossa Senhora mostrou para ela o inferno. E ela via, agora você imagina, no ano de 1918, 1919, 1920, quais eram as roupas que eram usadas naquele tempo? Era um escândalo alguém de camiseta cavada, tanto homem quanto mulher, alguém mostrando o braço por inteiro, era um escândalo naquela época. Então as enfermeiras, eu deduzo que elas estavam
perto do povo que se veste hoje, elas estavam totalmente com o corpo coberto, mas mesmo assim escandalizava aquela criança, que não era uma criança que não conheceu encíclica, não conheceu carta papal, não conheceu doutrina, mas ela entendeu o mistério espiritual, que é o que te leva você para o céu. E ela ficou escandalizada. E aí eu lembro de uma história de São João Bosco, que visitava uma família, um marido e uma mulher que tinha 10 filhos. E o 8º filho, uma criancinha, uma menininha, estava com o braço todo descoberto. Então São João Bosco olhou para aquela menina quando ele foi visitar aquela família, ele não tinha respeito humano. Ele olha aquela menina e fala para a mãe dela e o pai dela: olha, que menina linda, ela vai entrar no céu, mas ela vai entrar sem o braço. E a mãe dela não compreendeu naquele momento e disse para São João Bosco: não, que ela gosta de passar água perfumada nos braços. E aí ele falou: mas ela vai entrar no céu, mas sem os braços. E aí depois eles compreenderam que ele falava aquilo para a menina porque ela estava mostrando a nudez do braço. Quem dirá as mulheres hoje dentro da igreja? Quem dirá o povo de hoje? Como que vai entrar no céu, meu irmão, minha irmã? Isso é uma martelada na minha própria cabeça, que tenho a minha mulher e minhas 2 filhas. Como é difícil você adestrar a tua própria casa para fazer violência e entrar no céu. Isso é uma martelada em mim mesmo. Como entrar no céu nos dias de hoje? Isso se torna um enigma. É como a história da Glória Apolo. Quem nunca leu esse livro, você que está ouvindo, é chamado a ler esse livro. É um livro para os nossos tempos, que depois que ela cai no julgamento divino, Jesus Cristo cobra ela. Você conseguia ficar na ginástica 2, 3 horas, mas você não conseguia ficar 40 minutos para assistir uma missa. Você enfeitava o teu corpo todo e se vestia escandalosamente. E você levou um monte de homem à perdição. Como que você quer entrar aqui agora, filha? Jesus Cristo perguntava isso para a Glória Apolo. A pergunta para mim e para você nesse dia de hoje é essa de São Vicente Ferrer. Você esquece salvar e não ser enganado pela tentação do anticristo? Você precisa se despojar dos bens materiais. Eu gosto sempre de repetir essa história nos meus áudios, da mãe de Santana de Frei Galvão, que morreu com 38 anos de idade, jovem, a minha idade ela tinha. E aí foram colocar uma roupa melhor nela pro velório e viram que ela só trazia aquela roupa do corpo. E falaram: mas por que isso? Ela havia doado todas as roupas dela para os pobres. Olha, meu irmão, minha irmã, morre na pobreza, morre no desprezo desse mundo. Os olhos do mundo falam para aquela mulher: cadê a tua honra? Cadê a tua riqueza? Cadê a tua dignidade? Ela não tinha aparentemente, para os olhos do mundo, nenhuma dessas 3 etapas, mas ela tinha a carne mortificada e preparada para entrar no reino do céu. Hoje as pessoas compram um sapato bom dizendo que é para ir na missa porque Cristo merece a honra e a glória. Não, é Ele que merece a honra e a glória, e não você de ir lá bem vestido. As pessoas vão para a Santa Missa hoje almofadada, sendo causa de escândalo para o próximo que está lá dentro, mas não consegue mortificar a carne. Não, Cristo merece ser bem tratado na missa. Eu preciso ter uma camiseta boa para ir. Eu preciso ir bem arrumado. Então como que fica São Francisco de Assis diante dessas pessoas? Que andava como um mendigo. Essas pessoas, elas não sabem nem o que fala. É uma loucura a entrada para o reino do céu. É aí que eu entendo Mateus 5,37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. É aí que eu entendo a irmã Lúcia dizendo: ou você é de Deus ou você é do demônio. É aí que eu entendo, meu irmão, minha irmã, a palavra de Mateus 7, versículo 13. Entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A honra, a dignidade, a riqueza, o demônio infunde na mente das pessoas nos dias de hoje. Então elas vivem dos bens materiais e não conseguem buscar aquilo que é espiritual. Não consegue.
Olha, na época, eu já falei isso e repito novamente, na época de São Francisco de Assis e São Domingos, o mundo ia terminar naquela época. Cristo ia ferir o mundo com 3 lanças. Uma era a avareza, a outra era a luxúria, eu não lembro qual que era a outra lança. E Nossa Senhora impediu porque ela edificou São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. São Francisco de Assis restaurou o mundo pela pobreza dele e São Domingos de Gusmão pelo poder do Santo Rosário. O mundo não acabou naquela época devido a isso. E hoje, como fica? Não tem outro meio de mim e de você restaurar a dignidade nos dias de hoje, se não for pela santa pobreza e o Santo Rosário. Não tem. Isso é um pensamento meu. Olha para os padres de hoje, eles são tudo bem aparentado e alinhado. Você olha para o cabelo deles, para a roupa deles, para a batina deles. Nós nem vamos falar dos religiosos. Você olha, eles estão tudo bem aparentados, nem parecem seguidores de Cristo. Não tem a alma mortificada e despojada. E é aí que eu entro no mistério de Santa Jacinta Marta, que ela vai dizer lá no hospital, ó, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Olha que loucura. São os pecados da carne. Aí ela diz, hão de vir umas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem moda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Olha que palavra. Olha o que ela vem dizer para nós. Os pecados da carne. As mulheres hoje, elas gostam de deixar a sobrancelha alinhada, como se aqueles cabelos que Deus fez crescer ali paralelo à sobrancelha fosse algo que Deus fez errado, então precisa corrigir. Então elas deixam o olho bem pintado, a sobrancelha bem feita, perfeita, simetricamente. Porque Deus errou, né? Deus falhou ali. Ele não soube com a mão dele que modelou o mundo inteiro modelar a face dessa criatura. Então precisa ser corrigido. Elas também corrigem a pintura do cabelo. A cor natural do cabelo elas corrigem. Porque afinal Deus não soube fazer. Eu preciso ficar bonita. Aí a pergunta que não quer calar é essa. Você precisa ficar bonita para quem? Pessoa enganada pelo demônio e não consegue enxergar. Hão de vir certas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. 2 anos depois dessa frase, em Paris é lançada a calça jeans para a mulher. E aí é uma longa história que eu não quero nem repetir aqui. Essa calça jeans começa a ir para a mulher, daqui uns dias sai a mini saia, e aí veio o inferno dentro da sociedade. E nós vemos hoje a sociedade corrompida. Um bom católico, ele deveria nunca ter uma peça jeans dentro da casa dele, nem para trabalhar no serviço, porque eu conheço gente que, dependendo do serviço onde ela for, se ela não puder trabalhar de vestido, ou se o homem não puder trabalhar de calça social, ele não pega aquele serviço, porque Deus está em primeiro lugar na vida dele. Mas o que nós vemos hoje, homens e mulheres fracos, não conseguem renunciar à honra, à dignidade e à riqueza desse mundo. Olha o que ela fala, hein? As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem moda, nosso Senhor é sempre o mesmo. Não anda com as modas desse mundo, meu irmão, minha irmã. Há anos atrás eu falava contra uma Netflix, contra um canal de televisão pago e eu era taxado de louco. Mas hoje a gente vê uma Netflix fazendo filme blasfemo contra Cristo. Eu falava contra as marcas de tênis. Primeiro porque quem usa um tênis colorido no pé, ele tem algo afeminado no corpo dele. Ele já não é um homem perfeito. Segundo, porque essas marcas são satânicas. E aí o povo falava, esse cara é louco falar isso num retiro de carnaval. Isso é uma bobeira. Mas hoje a gente vê a Nike aí fazendo tênis dedicado ao demônio. A gente falava contra o futebol, que é uma porcaria, que não serve para edificar a tua vida e te levar para o céu em nada. Porque o livro do Eclesiástico fala isso, aquele que ama a disputa, ele ama o pecado.
A gente prega contra isso, você é taxado de louco, porque afinal, até o Papa, até o Cardeal, todo mundo fala bem do futebol, só que o futebol foi fundado pela maçonaria simetricamente. Toda a metragem tem um significado ali no campo de futebol, porque foi a maçonaria que inventou para confundir as massas. É só você procurar na internet que você vai ver isso. Aí ela continua dizendo: os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é eternidade, eles faziam tudo para mudar de vida. Por que que ela disse isso? Porque ela viu o que é eternidade. E é por isso que ela fala contra a moda. É por isso que ela fala contra a carne. É por isso que as enfermeiras escandalizou ela, porque a ela foi dada a graça de ver o que é a eternidade. E ela fala: se vocês soubessem, vocês faziam de tudo para mudar de vida. Olha que loucura. É aquilo que aconteceu com São Tomás More. O reino inteiro vai contra a igreja. E a própria família dele fala para ele: não vá, não morra. Todo mundo foi a favor do rei. Ele fala: não, eu vou perder a minha cabeça, porque quantos anos vocês me dão de vida mais? Mais 20, 30 anos? Para mim viver até 70, 80 anos? O que é isso perto da eternidade? O que é a dignidade, a honra e a riqueza que eu vou ter se eu negar a igreja, a Jesus Cristo? Ele perde a cabeça dele, mas não perde o reino do céu. Esse tempo de perder a cabeça está chegando, filho. E você precisa entender que esse perder a cabeça não é só um martírio cruento de sangue. Pode ser a apostasia, a negação da fé. Você vai perder a eternidade por pouca coisa. Aí ela diz: os homens perdem-se porque não pensam na morte de nosso Senhor, não fazem penitência. Os homens não fazem penitência. Olha o que ela vai dizer. E aí ela começa a falar do sacerdote e governante, que eu nem quero citar aqui, porque eu já sou taxado de louco, eu nem vou citar isso. E aí ela fala sobre as virtudes. Minha madrinha, não ande no meio do luxo. Fuja das riquezas. Olha o que essa menina vai dizer. É aquilo que eu já falei em diversos áudios. Ninguém entende isso. Os próprios da tua casa te chamam ser de louco. Não ande no meio do luxo. Fuja das riquezas. Por quê? Porque o luxo e a riqueza é aquilo que São Vicente Ferrer fala. Traz a honra, a dignidade, a riqueza na tua vida. Não falo de bens materiais, de você ser uma pessoa rica, mas de uma pessoa que ostenta aquilo que não é e leva os outros ao pecado. Fuja das riquezas. É aí que eu lembro daquela confissão que a mulher foi fazer com São Padre Pio. Ela sai dos Estados Unidos, atravessa o Atlântico de navio, demora um bocado de tempo para chegar, vai se confessar com aquele velho corcunda, e ele fala: eu não vou te absolver, porque na tua loja você vende roupa imodesta e peça de jeans. Eu não te absolvo, pode ir embora daqui. Não absolveu a mulher, porque aquele homem sabia o que era a eternidade. E hoje, como que ficam os devotos de São Padre Pio? Hoje, como que ficam os devotos de Nossa Senhora que falam que são escravos dela? Esses homens de calça agarrada, essas mulherzinhas de calça de lycra, de calça agarrada, de calça de brim, que vão para a missa com camisa de estampa de Nossa Senhora, falando que são consagradas a Nossa Senhora. Olha, me desculpa, a pessoa ela é qualquer coisa, menos uma consagrada a Nossa Senhora. Ela não entendeu o mistério ainda. E esse vídeo não vem para te ofender, para te criticar, para te subjugar, porque eu passei dessa fase também. Esse vídeo vem para tentar arrancar a escama dos olhos, meus irmãos. Olha o que ela vai dizer: seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Olha o que essa menina disse. É a imitação de Cristo, ela está falando. Seja amiga da santa pobreza e do silêncio. A santa pobreza e o silêncio. Pessoa não consegue. Eu conheço gente que não consegue nem beber uma água da torneira. Ela tem nojo de beber uma água da torneira e fala que é de Nossa Senhora e faz oração de reparação e vai na missa e
não consegue beber uma água da torneira. Meu Deus do céu, que cegueira louca que as pessoas estão vivendo. E se Nossa Senhora aparece para ela e fala: come terra aí com barro, igual ela fez para Santa Bernadette? Uma pessoa dessa não dá conta de fazer, porque o coração dela não é um coração pobre e humilde. A pessoa é tomada por uma riqueza interior, não de muito dinheiro no banco. Uma vaidade interior, a pessoa não consegue ser despojada. Olha que loucura que ela vai falar para nós, essa menina. E aí eu pego algumas frases aqui dela que ela vai dizer. A confissão é um sacramento de misericórdia, por isso é preciso aproximarmos-nos da confessionário com confiança e alegria. Sem confissão não há salvação, ela vai dizer. E aqui confunde a falsa pregação da divina misericórdia que as pessoas fazem hoje na igreja. Não, Euclides, eu posso fazer tudo isso. Eu vou para o céu, porque Jesus é misericordioso. Eu posso ter um monte de peça de roupa, eu posso andar nas vaidades, eu posso ornamentar o meu rosto, mas São Cipriano vai dizer que a mulher que se pinta tudo o rosto, ela se assemelha ao demônio, porque ela sai da imagem e semelhança de Deus, ela vai para a imagem e semelhança do demônio. Você consegue imaginar uma pessoa dessa? Você consegue imaginar Nossa Senhora com um batom vermelho na boca? Com os olhos pintados, com maquiagem no rosto? Se você repudia isso agora, neste momento, então você entende que um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora tem que amar a santa pobreza e ser amiga do silêncio, igual Santa Jacinta disse. É uma realidade que não tem como ir contra. E aí a pessoa, ela se confessa, ela vai para a missa, mas ela não matou essas coisas. E ela vai confiando numa falsa misericórdia e que é necessário confessar no tribunal da confissão, porque sem a confissão não há salvação. Um exemplo disso, aquela menina que São Gregório Magno diz que morreu com 8 anos de idade e foi condenada ao inferno, porque ela teve um pensamento perverso de luxúria e não confessou. Ela se vestia de mau jeito. E aí as pessoas olhavam aquilo ali, ela não confessou. E sem confissão, Santa Jacinta disse, não há salvação. Ela foi condenada ao inferno. E quando o padre foi celebrar a missa de 7º dia, ela aparece ali na entrada da porta da igreja e fala para o padre: não precisa celebrar a missa por mim, vocês já me têm como santa, mas eu fui condenada ao inferno por esconder esse pecado. Por quê? Porque sem uma confissão verdadeira não há salvação. Olha que loucura, isso é um martelo na minha cabeça em primeiro lugar e na de quem está ouvindo agora. A gente tem que sair desse mundo, meu irmão, minha irmã. Amar a pobreza, o despojamento, se contentar com aquilo que Deus nos dá, nunca buscar aquilo que leva a gente para uma dignidade maior, como São Vicente Ferrer nos explicou. As dignidades desse mundo, as riquezas desse mundo, a ostentação de honra desse mundo vai passar, mas o inferno é para sempre. É aquela frase que me comoveu muito quando eu entrei na igreja de São Francisco de Assis, que ele dizia: as alegrias, os prazeres, os divertimentos, os luxos desse mundo são passageiros, mas as penas que se seguem são infinitas. Infinitas. Por quê? Porque você vai para o inferno, de lá você nunca mais sai. Aí ele vai remediar dizendo: a mortificação, a aspereza, a renúncia, a dificuldade, o sofrimento, ele fala, também é passageiro. Vai durar pouco, meu irmão, minha irmã. Aí ele fala, só que as alegrias serão infinitas. São Francisco de Assis vai nos dizer. E é essa visão que eu e você tem que ter. Você sabe da cruz que você carrega e eu sei da minha. É necessário sustentar o bom combate, se apartando daquilo que o mundo impregnou em nós. Meu Deus, quanta ilusão!
Quanta bobeira. É aquilo que eu já falei em um outro áudio. Do irmão de São Tomás, de Tomás de Kempis, que escreveu a Imitação de Cristo. Que ele fez uma belíssima casa com uma porta de entrada magnífica. E hoje está assim também. As pessoas fazem uma casa com uma porta bem alta, de uns 4 metros de altura, quase a porta tem na casa. Tem quase 1,5 metro de largura, 2 metros. É ostentação o nome disso. E aí ele entrou e o rapaz entrou na casa dele e falou: tudo aqui tá bonito, somente essa porta que não tá. Falou: mas como não? A porta é tudo entalhada em madeira, é perfeita. Ele falou: não, eu sei, mas do mesmo jeito que nós entramos por essa porta, um dia você vai sair para ser levado para o cemitério. Não vai adiantar nada toda essa ostentação. A honra, a riqueza e as dignidades que o mundo coloca em nós, que o demônio infunde na nossa medula, é necessário cortar. Mortifica a tua carne. Aquilo que você tem de muito par de sapato, se sujeita a 1 ou 2 no máximo. Doa o resto para os pobres ou não compre mais. Usa só daquilo que você tem de necessário. Faz mais de 4 anos que eu não coloco um sapato fechado no meu pé. Quantos casamentos eu já fui padrinho entrando de sandália no casamento, meu irmão, minha irmã. E eu não falo isso para me agavar, não. Eu falo isso porque um dia eu fui luxento. Um dia eu andava com um tênis de R$ 600 no pé. Um dia eu andava com um sapato caro. Um dia eu tive relógio bom e de marca. E hoje eu coloco grilhões enferrujados no meu braço. Porque é necessário eu matar aquilo que um dia eu vivi. Comece a matar a tua carne, que você vai ver a verdadeira alegria que São Francisco de Assis diz. Você vai começar a ver aquilo que é do alto e não aquilo que é da terra. Parece que teu pé vai descolar do chão e você vai falar: meu Deus, que simplicidade que o Senhor me reduziu. Eu tinha X de sapato, isso eu só estou dando um exemplo. Eu tinha X de sapato no meu armário e hoje malemar eu tenho um par ou 2. Você vai começar a ver teu guarda-roupa vazio e vai falar: meu Deus, não precisava desse quadrado de madeira com tanta peça de roupa dentro. Eu só tenho 1 ou 2 par de roupa e isso me basta para ser feliz. Você vai começar a olhar, você que é mulher, para o espelho e vai falar: o Senhor me fez perfeita, com a minha orelha grande ou pequena, com o meu papinho ou não. Eu não passo maquiagem nenhuma, mas eu sou feliz, porque o dedo do meu Deus é como o salmista fala, é o dedo de artista, fala no Salmo número 8. Ele plasmou e fez tudo com dedos de artista, ele é perfeito. Você vai ver que você vai desprender, que ali no teu armário, no banheiro, não tem tanto vidro de perfume, não tem tanta maquiagem, não tem mais nada disso, e que você vive como Nossa Senhora viveu. Olha que mistério. Eu falo sempre para minha esposa: se é nos dias de hoje eu não teria essa casa que eu tenho. Eu teria uma casa muito mais simples, para viver na simplicidade, porque é como ela falou, Santa Jacinta Marto: seja amiga da pobreza e da simplicidade, fuja da riqueza e do luxo. Meu irmão, minha irmã, entra na via espiritual. É uma escadaria, eu sei, não é fácil. Para mim convencer a minha mulher disso tudo demorou ano, hein? E só Deus sabe o que eu passei. Porém, Deus vai honrar você, nem que for na outra vida. É necessário a gente se desprender para entrar no reino do céu. E Santa Jacinta Marto, uma criança, hein? Ela traz para mim e para você esse remédio. É aquilo que eu já falei em outro áudio. Eu termino agora com São Francisco Marto, que eu gosto muito disso. Quando a mulher chegou nele e falou: o que você quer ser quando você crescer? E ele: nada. Ela falou: como nada? Você não quer ser bombeiro? Não. Você não quer ser padre, celebrar missa e atender os outros? Não. Você não quer ser advogado? Não. Então o que você quer? Eu quero rezar e morrer logo. Ah, mas que loucura é essa? Quem hoje quer morrer logo? A riqueza, a honra e a dignidade temporal está no coração das pessoas. A pessoa consegue caminhar 3 horas por dia fazendo exercício. Parece um louco dando volta no quarteirão, mas não consegue fazer uma penitência. Olha que loucura, consegue ficar sentado num estúdio de maquiagem,
2 horas ali parado, igual uma múmia, igual um jumento, mas não consegue ficar 2 horas parado diante de uma imagem para rezar. Ó a enganação do demônio. E tem gente ainda que fala que é tradicional fazendo todas essas coisas. Eu não sei que a pessoa ela é qualquer coisa, menos uma pessoa tradicional. A gente é chamado a crucificar a carne com as suas concupiscências, como São Paulo fala, e viver em Cristo. Salve Maria Imaculada.